Ok, então vamos voltando aí com proteção ao salário, salário e remuneração, proteção ao salário, e agora a gente vai falar sobre descontos. Descontos. E o artigo 462 da CLT, ele vai dizer o seguinte: ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos salários do empregado, salvo quando este resultar de adiantamento de dispositivo de lei ou de contrato ou de acordo coletivo. Gente, mas o problema é que nós temos hoje o famoso negociado versus legislado. Isso é uma tormenta ainda que a gente ainda não tem muito certeza de como é que isso está se comportando. E também a súmula 342 do TST vai nos sinalizar aquilo que também já foi para a CLT, que diz o seguinte: descontos salariais efetuados pelo empregador com autorização prévia e por escrito do empregado para ser integrado em planos de saúde, de assistente odontológica, médico, seguro hospitalar, previdência privada, entidade, tarará, 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 de si e de seus dependentes, não afronta o disposto no artigo 462 da CLT, salvo se ficar demonstrada a existência de coação ou de outro defeito que vicie o ato jurídico. Minha gente, a questão é a seguinte: o empregado, quando ele chega para trabalhar, principalmente se ele for bancário, ele já, em algumas situações, ele já tem que contratar o seguro-saúde, o plano odontológico, ele já tem que aderir a essas propostas da empresa, porque, via de regra, são empresas parceiras ou do mesmo grupo econômico. E às vezes o empregado diz assim: gente, eu não quero pagar um plano odontológico, eu não quero pagar um seguro de vida, eu não quero pagar uma internação, uma previdência privada, porque eu não tenho interesse, porque tudo isso desconta do meu salário. Mas não tem jeito, porque é uma empresa parceira, porque é isso. Essas questões sempre foram levadas para o tribunal, por isso que gerou uma jurisprudência consolidada na súmula 342. Então, fiquem alerta, porque essa matéria não é uma matéria muito simples. Tudo que for descontado do empregado de forma abusiva, ele é revertido. Aí vem aquilo que eu falei ainda agora: o desconto tem que estar ali, no recibo. O recibo tem que espelhar o que está sendo pago e o que está sendo descontado. E aí vem aquela questão: então o que pode descontar? Aquilo que está previsto em lei e o que está previsto na norma coletiva da categoria. Por exemplo, se a norma coletiva da categoria, sindicatos motoristas, tem uma previsão de que ele vai ter plano de saúde para todos aqueles que aderirem, e ele, quando chega, já adere, ele nem quer, mas ele já adere, o percentual do plano de saúde vai ser descontado porque está previsto na norma coletiva e não em uma lei. Mas o que está previsto em lei? Bom, a contribuição sindical, quando autorizada, porque agora não é mais obrigatória, a associativa, quando autorizada, sistema financeiro da habitação, percentual do INSS, o percentual do Vale Transporte, INSS, a Lei 8.218, o percentual do Vale Transporte, o ticket refeição, né? Então, esses descontos, se forem autorizados pelo empregado ou se decorrer de lei, tá bonito, não tem problema, pode descontar. Agora, o que não pode descontar? Uma dívida civil. Mas, professor, o que é a dívida civil? Então, eu vou contar um caso para vocês. Eu tive um empregado que ele tinha 2 lojas. Um empregado que eu atendi, e ele trabalhava para um empregador que tinha uma loja. Não vou falar o que é não, porque vocês podem achar a solução. Vamos dizer que seja um empregador que tivesse uma loja de parafuso, mas não era isso não. E o outro que tivesse loja de ferramenta. Quer dizer, 2 empresas do mesmo dono, entre aspas, do mesmo sócio, sócios comuns, e ele trabalhava na loja de parafuso, mas não era essa não, era ramo de vestuário. E aí ele fez uma aquisição numa loja de ferramentas e uma conta alta.
Só que a relação dele com a loja de ferramenta era uma. Ele fez um parcelamento, ele ia pagar esse parcelamento lá, e esse parcelamento ele fez lá no carnê, e como ele levou dois meses sem pagar aquele carnê, o empregador aqui da loja de parafuso, com quem ele tinha carteira assinada, foi lá e fez o desconto. Isso eu já peguei vários casos assim. Isso não pode, porque a relação dele com a loja de ferramenta é uma relação de natureza civil, consumidor. Aqui é uma relação de emprego. E ele só pode sofrer desconto se decorrer de lei, se decorrer de convenção coletiva, né? Fora disso não pode. Ah, mas e os danos causados pelo empregado, hein, gente? O empregado, quando quebra o objeto da empresa. Vamos pensar numa loja de cristais. Cristais finos, coisas finas, né? Taças e coisas, bibelôs, coisas de casas finas. Esse empregado, se esse empregado, por exemplo, ele não tiver nenhuma autorização no contrato dele, dizendo que vai efetuar o desconto caso ele quebre, esse desconto só vai poder ser feito, minha gente, caso ele tenha agido com dolo. Se não houver dolo, esse desconto não pode ocorrer. Bom, então, trocando em miúdos, quando que o empregador pode efetuar desconto do salário do empregado em razão de dano causado? Se ele fizer com intenção de danificar, de gerar prejuízo, ou se tiver uma previsão no contrato. Por exemplo, como é que tem previsão no contrato? A previsão no contrato, por exemplo, tem no caixa. Toda pessoa que é caixa bancário, caixa de supermercado, ele tem inclusive um adicional de caixa, de 10% do salário dele, que não cobre, mas ele tem essa autorização. Bom, então se no caixa dele faltou R$1.000, ele vai ter que pagar esses R$1.000, vai. Como que ele vai pagar? Provavelmente parcelado. Normalmente é parcelado. Via de regra é parcelado. Mas então é um desconto que está autorizado. Se não, mas esse precisa de autorização do sindicato? Não. Não, isso é um desconto assim. E às vezes eu atendo, algum cliente que ele diz assim, nosso empregador é assim, é assado, eu vou quebrar um computador dele, eu vou danificar um notebook, eu vou quebrar um câmbio de um veículo. Eu digo assim, pois é, cuidado. O tiro pode sair pela culatra, porque isso pode ser uma justa causa. Isso pode ser uma justa causa. Além de você pagar esse prejuízo, você pode ser punido com a pena máxima. Então, gente, o desconto tem que ser desconto autorizado por lei. Mas, professora, e o uniforme? Antes que vocês me perguntem. O uniforme tem, inclusive, súmulas e que diz o seguinte, toda vez que o empregado vai ficar com o uniforme, lojas de grife, em que a empregada compra 3, 4 coleções, posso descontar esse uniforme dela? Pode. Não o valor de venda, o valor módico, mas ela vai se beneficiar com esse uniforme. Essa jurisprudência é bem oscilante, tá? Mas tem súmula. Eu posso descontar o uniforme do macacão da oficina mecânica? Não, gente. É necessário para ele trabalhar. É como se fosse uma ferramenta. Bom, então eu vou dar um notebook para o empregado trabalhar. De quem é esse notebook? Esse notebook é da empresa. Esse notebook não é do empregado. É da empresa. Quando esse empregado sai, ou quando ele tira uma licença, ou ele tira umas férias, esse notebook pode ser usado por qualquer outro empregado. Mas aquele uniforme que é uma calça jeans de uma grife legal, uma blusa transada, cheia de transado, olha a minha expressão. Da minha época é isso, uma blusa super, cheia de detalhes, bem bonita, um super sapato maravilhoso, que vai ficar para o empregado, isso aí pode ser descontado, mas isso gera sempre celeumas na jurisprudência, né? Bom, vamos lá.
Aí nós vamos partir, já falamos de desconto, vamos lembrar que em resumo nós temos os descontos legais, os convencionais, que vem de convenção, né, ou acordo coletivo, que é aquela negociação entre sindicato e empresa, e também aqueles danos causados pelo empregado se decorrer de uma autorização dele prevista no contrato, tá, gente? Então vamos lembrar disso daí. Agora, a gente também tem uma proteção do salário do empregado em face da família do empregado. Sabia? O que é proteção em face da família do empregado? É simples assim. O empregado, o salário do empregado tem que ser pago a ele, tá? Não pode ser pago a esposa. Eu tive um caso muito peculiar que eu sempre conto, que eu acho que ele define exatamente essa situação com uma questão de ordem social. Eu atendi um pequeno empregador no meu escritório, isso deve ter uns 15 anos, ele tinha uma grande marmoraria, e ele tinha um rapaz que trabalhava com ele, que ele disse que era um rapaz muito bom para trabalhar. Era calado, não conversava com ninguém, mas fazia aquele trabalho da marmoraria lá. E esse senhor foi recebido, esse dono da marmoraria, foi recebido pelo pai do empregado dele, portanto, o pai do rapaz, com a seguinte questão: eu vim aqui porque eu queria ver se o senhor, ao invés de pagar o salário ao meu filho, pagasse a mim, ou depositasse nessa conta minha aqui. Porque quando o senhor paga o salário, ele usa todo em droga. Ele não tem uma poupança, ele não compra roupa, e ele está se acabando em droga, porque na verdade esse meu filho, ele é usuário de droga, mas ele mora com a gente, ele tem casa, comida, roupa lavada, mas eu queria ver se o salário dele, eu fazia uma poupança para ele. Eu queria só uma poupança para ele, eu não queria que ficar com o dinheiro dele. E aí o empregador foi me consultar, porque se apiedou muito do pai, tinha um filho com a mesma idade, e aí foi conversar comigo: doutor, o que eu faço? Posso pagar o salário ao pai? Posso dar só uma parte para o rapaz, para o meu empregado? Eu disse: não, o salário do empregado tem que ser pago ao empregado. Não pode ser pago ao membro da família, porque por duas lógicas. Primeiro, quem paga errado paga duas vezes, e segundo, o pagamento tem que ser feito mediante recibo a aquele trabalhador, porque o contrato de emprego, ele tem aquelas obrigações recíprocas incontrárias, né? Um caráter sinalagmático. Ele trabalha e o empregador paga. Então essa é uma questão aí, né, de ser avaliado. Então esse foi um caso muito peculiar que eu acho que explica muito bem. Então não também sofre uma proteção sobre os interesses da família. A família pode criar dívida, pode comprar no cartão, pode comprar um imóvel, pode comprar o que for. O salário não vai servir para isso. Não vai servir. Bom, aí nós temos também, ainda nessa linha, na perspectiva de proteção ao salário, em face a credores do empregado. Se o empregado contrai uma dívida, e eu falei agora da loja de ferramenta, né? Que aí eu falei na perspectiva que o empregador foi lá e foi abusivo, descontou o valor de uma dívida de natureza civil de outra empresa, que não é empregadora. Mas exatamente por isso é proibida a cessão do salário, é proibida a doação, é proibida a alienação do salário, porque o salário, gente, ele faz parte daquela gama de direitos indisponíveis que regula, na verdade, todo o direito do trabalho. Faz parte dessa gama que regula todo o direito do trabalho, direitos indisponíveis. Então, o empregado não pode abrir mão. Como ele também não pode, uma empresa, uma instituição financeira, seja o que for, ir lá e ficar com o salário dele, penhorar o salário do empregado, porque ele sofre essa proteção também. Bom, e aí, ainda dentro dessa questão, vamos falar em reajustes e aumentos.
Isso também faz parte de proteção do salário dentro desse tema. O que é reajuste? Reajuste normalmente é a reposição da inflação, né? Então, por exemplo, quem ganha salário mínimo, todo mês de janeiro, ele tem aquele índice de correção daquele salário mínimo. Ah, mas ele não ganha salário mínimo, ganha mais. Pois é, mas o sindicato vai negociar reposição da inflação declarada, que vai ser, obrigado a dar. Ah, mas eu trabalhei numa empresa que meu sindicato negociou 20% de reajuste, 10%, e a empresa deu 5%. É claro que o sindicato aí, nesse caso, vai entrar com uma ação de cumprimento de cláusulas da convenção ou do acordo coletivo. Ah, meu sindicato não entrou, o que eu faço? Tem que entrar na justiça. Ah, mas se eu entrar eu perco emprego. Ok, como eu digo, o contrato de emprego é como um cofrinho, o empregado bota a lesão lá. Quando ele vai sair da justiça, ele vai entrar e vai postular tudo isso. Bom, então, Benizete, o que é aumento? Aumento é aquilo que não é reposição da inflação, que não vem de lei ou que não vem da convenção coletiva, vem da vontade patronal. A vontade patronal de dar um aumento para aquele trabalhador. Mas ele pode dar um aumento só para um, não dar para os demais? Bom, aí entra naquela questão da igualdade salarial, da equiparação salarial. Ele até pode dar. Aquele empregado que se destacou, aquele empregado que foi melhor, aquele empregado que mudou de posição, ele pode ter um aumento salarial. O problema vai estar se 2 empregados ou mais ocuparem a mesma função por um tempo não superior à diferença de 2 anos, porque vai entrar com salário de igual, que aí tem um problema. Igual capacidade, desenvoltura, capacidade técnica tem que ser igual para pedir a equiparação salarial, senão não rola não, gente. Não rola mesmo. Então, fique atento. Aonde que entra isso? Artigo 461 da CLT e artigo e súmula 6 do Tribunal Superior do Trabalho, que vai tratar dessa equiparação salarial e trazer todas essas nuances de um empregado ganhar igual ao outro. Portanto, o aumento é possível sim, sobretudo se ele tiver um desempenho, uma valoração no desempenho das suas funções superior àquele outro empregado. Então, tem o reajuste, que é obrigado, e tem o aumento que vai decorrer de uma vontade do empregador, né? A vontade. A Wólia Bonfim, que é uma autora que eu sempre falo dela, ela vai dizer o seguinte, acerca da obrigatoriedade. Nenhum empregador está obrigado a aumentar ou reajustar o salário de qualquer empregado, salvo se estiver obrigado por lei de política salarial, que nós falamos, ou por lei que fixe piso salarial, salário mínimo, ou por norma coletiva que obrigar. Poxa, mas eu trabalho 10, eu recebo muito essa demanda. Trabalho 8 anos numa empresa, os únicos aumentos que eu tenho é aquele que vem do sindicato ou que vem da lei. Meu empregador não dá um aumento. Pois é, mas ele não é obrigado a dar. Pô, mas ele não reconhece o meu trabalho. É um critério subjetivo, pode até reconhecer, mas não quer modificar o patrimônio dele, aumentando o salário do empregado. Os empregados às vezes ficam muito indignados com isso. Não vou dizer com ou sem razão, mas é um fato, uma questão colocada, né? Dentro dessa linha também de proteção ao salário, a gente tem um salário a tempo parcial, que está no artigo 58-A maiúsculo da CLT, que o empregado pode ganhar menos do que o salário mínimo, porque antes não podia, né? Mas aí veio uma lei dizendo que pode sim ganhar menos que o salário mínimo, porque ele foi contratado a tempo parcial. Então, ele pode trabalhar até 30 horas. Antes era até 25, passou para 30 horas semanais. Então, ele vai ganhar proporcional, notadamente se for em relação a outro empregado que tenha na empresa, né?
Mas a Volha Bonfim, ela entende que pode reduzir o salário do empregado com a redução da respectiva jornada, mesmo para aqueles que já estão contratados e que trabalham 8 horas. Ela entende que pode mexer no contrato e passar para 30 horas semanais e não 44. Fazendo isso, reduz o salário. Eu, particularmente, eu não concordo, não. Ah, mas agora a lei da pandemia está podendo. Bom, agora é diferente. Nós estamos num momento que tem uma legislação específica para isso. E não o entendimento por analogia do artigo 58-A, né? Porque isso se constitui alteração prejudicial do contrato de trabalho, que é protegido lá no artigo 468 da CLT. Bom, gente, em termos de proteção, é isso. Em algum vídeo anterior aí sobre salário e remuneração, nós falávamos da equiparação salarial, que eu acho importante fazer essa leitura e que rapidamente eu vou falar, que diz assim o artigo 461 da CLT, que foi alterado pela Lei 13.467. Olha como é que a lei mudou. Sendo idêntica a função a todo o trabalho de igual valor, aqui que está a questão, prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, antes podia ser em lojas diferentes, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Aqui copiou um pouquinho lá do artigo 5º da Constituição Federal. Esse é o artigo 461. E aí ele vai nos parágrafos explicando o que é trabalho de igual valor para os fins desse capítulo, que eu acho que é o ponto mais nodal. É aquele que é feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a 4 anos e a diferença de tempo de serviço na função não seja superior a 2 anos. Então, se tem aquele trabalhador que está há 10 anos na empresa e ele tem uma produtividade boa, tem uma expertise, uma experiência, até mesmo em razão do tempo, é claro que o empregador pode dar aumento salarial a essa pessoa, sem violar o princípio da isonomia de tratamento previsto na Constituição Federal. Agora, é muito importante ler esse artigo 461, ele é muito rico, porque ele vai estabelecer todos os limites, todos os rumos e as arestas aparadas para essa proteção ao salário com relação à isonomia de tratamento. Então, tem uma questão de tempo na função, tempo de contrato e de igualdade de trabalho. Então, gente, eu acho que em termos de proteção ao salário, é muito importante a gente ver isso. E aí vocês vão também analisar a súmula 6, porque a súmula 6 do Tribunal Superior do Trabalho, que não foi modificada lá, ela cai em muito dos seus incisos. Ela tem 10 itens, inciso não, porque não é lei. Ela tem 10 itens, do 1 ao 10º. E muitos desses caiu ou está em desacordo com a modificação do artigo 461, que veio com a lei 13.467. O 1 não está, o 2 não está, o 4 não está, e o 10º também não está. Então, fica aí esse petit comitê para a gente falar desse trabalho de igual valor, equiparação salarial. Ok, gente? Então, acho que a gente está ficando por aí, né? E aí,